Olá, pessoal. Olá, turma de membros, tudo bem? Esse vídeo vai ficar exclusivo para vocês, tá? Talvez futuramente eu acabe eh, abrindo ao público, mas como eu não consegui fazer a minha live de sábado exclusiva, eu acabei trazendo um conteúdo diferente. Esse conteúdo ele vai abordar sobrecarga de métodos, mas é um conteúdo que serve tanto para quem está iniciando na programação Java, até para os mais experientes, tá? É um conteúdo bem bacana de a gente abordar aqui. Então se liga na tela. A gente vai falar de sobrecarga de métodos. E sobrecarga de métodos é um dos princípios da programação orientada a objetos. Então, o que seria a sobrecarga de métodos, né? O que ela permite? Bom, a sobrecarga de métodos permite a existência em uma mesma classe vários métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. O que vai diferenciar um método do outro, porque eles vão possuir o mesmo nome, é o número de argumentos ou o tipo, a tipagem deste argumento. Importante que eu coloquei aqui. Importante que nós não confundir sobrecarga de métodos com sobreposição de métodos, que tem uma certa confusão aí, principalmente pela minha experiência ao longo das aulas, né? Então, sobrecarga de métodos, eu estou criando um método ou mais de um método com o mesmo nome, com tipos de assinaturas diferentes. Sobreposição de métodos, que é o nosso override, é uma característica de um polimorfismo. Ou seja, eu vou sobrepor. Então, na sobrecarga de método, o método ele é reescrito de forma a ter uma assinatura diferente. Na sobreposição, subclasses reescrevem o método herdado da superclasse, com a mesma assinatura, porém comportamentos diferentes. Então, é isso que é o nosso polimorfismo, né? Eu vou sobrescrever o método, não posso alterar a sua assinatura, mas para cada classe que eu estou sobrepondo, vai ter um comportamento bem específico. E daí, eu trouxe aqui uma atividade bônus que eu vou falar depois da minha explicação. Então, observem aqui, vamos lá. Eu posso ter uma classe dessa daqui, que ela é chamada de operações, ou poderia ser operações matemáticas, né? Ia ficar mais bonito. Então, observem aqui que eu tenho três métodos. Então, o método 1, o método 2 e o método 3. E todos estes métodos, eles possuem o mesmo nome. Qual que é a diferença aqui? A assinatura, os parâmetros. Então, esse aqui soma inteiro e retorna um inteiro. Esse outro aqui de baixo, ele soma string, ou seja, ele não está fazendo uma soma, ele está fazendo uma concatenação de texto. E ele retorna uma string. E esse aqui, ele soma um float, ou seja, números com vírgula, né, com casas decimais. E ele retorna um float, beleza? O que seria mais interessante aqui ainda? Transformar uma classe deste formato aqui em uma classe utilitária. Quais seriam as características de uma classe utilitária? Todos estes métodos que aqui estão se tornariam estáticos. E essa classe operações, ela não iria poder ser instanciada. Ou seja, eu trouxe um exemplo aqui. Eu criei um projetinho feito em Java. Deixa eu fechar o IntelliJ de trás. Está usando muito recurso. Pronto. Eu criei um projetinho em Java, no Java 21, tradicional. E eu criei uma classe utilitária para cálculos matemáticos, tá? Essa classe, ela não deve ser instanciada e nem estendida. Por quê? Porque todos os métodos são estáticos.
Então, ó, eu já declarei ela como public final class matchUtils. E aqui, pessoal, eu criei um construtor privado, tá? Esse construtor privado vai obrigar quem chamar, por assim dizer, a não conseguir instanciar. Então, ó, esta classe não pode ser instanciada, tá? Então, a ideia aqui é que eu pegue essa classe, matchUtils, faça um ponto com ela e utilize os métodos. Então, ó, todos os outros métodos são estáticos. Ó, public static double somar, public static double subtrair, public static double multiplicar, public static double dividir. E aqui eu já faço, né, torna essa classe não anêmica, que eu tenho uma regrinha aqui dizendo que se o valor do segundo quadrante, o segundo parâmetro é zero, eu faço divisão por zero não é permitida. Porque se a gente for olhar aqui na calculadora, né, calculadora, e eu for abrir a nossa calculadora, for tentar dividir qualquer número por zero, ele vai dar que é indefinido. Então, é essa validação que eu estou fazendo aqui agora. E daí eu criei um métodozinho que passa, que faz o cálculo de média. Então, já usei um padrão aqui mais moderno, ó, um double com 3 pontinhos na sequência. Ele vai passar um vetor aqui. Então, ele vai aceitar um vetor, né? Faço também uma validação, faço um for para fazer a soma, divido. Enfim, transformo essa classe em classe utilitária. Isso significa que para eu usar essa classe utilitária em qualquer lugar do meu código, basta eu pegar essa classe e fazer o seguinte, ó, matchUtils ponto o que eu quero fazer. Então, deixa eu só tirar aqui o... Não sei por que ele botou isso aqui. Tá, não sei. Deve ser um problema de pacote, mas daí eu posso botar o ponto e já posso botar a soma, 10,10, um exemplo, tá? Então, assim que eu uso a minha classe utilitária. Deixa eu dar um import aqui. Import dev.mateuslf matchUtils. Vamos botar isso aqui, tá? Então, para isso que serve, ó. Ou seja, se eu tenho várias classes que querem fazer uma soma, eu já criei uma classe utilitária para fazer isso. E eu não consigo fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu não consigo fazer, porque ele está dizendo que esse construtor ele está privado. E se eu vim aqui e colocar ele como público, eu vou conseguir fazer isso aqui, porém eu estou garantindo que ninguém instancia essa classe, porque eu estou dando uma exceção. Estão vendo aqui? Que legal. É isso aqui, tá? E qual que seria a atividade bônus? É um softwarezinho que eu utilizo no dia a dia da empresa, que ele faz cálculos matemáticos. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho um quadrante. Isso aqui você pode aplicar com Java, você pode fazer em C#, você pode fazer em qualquer outra linguagem que tenha componentes visuais. Então, cada quadrante desse aqui, ele vai chamar um método da sua classe utilitária e você vai aplicar a fórmula correta. Então, eu tenho um quadrante aqui de aplicar desconto com base num percentual. Eu tenho um método aqui para criar um acréscimo, um método de amostragem, um método assim que faz o cálculo de o valor era A, eu paguei B, qual foi o desconto? Então usa essa fórmula. Eu tenho outro quadrante para gerar senha. Tudo isso aqui, qual que é a ideia? Fazer a interface, fazer o front-end e deste front-end chamar as classes utilitárias que vão te retornar simplesmente o resultado. Beleza? Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. É uma funcionalidade que serve tanto para programadores que estão iniciando quanto para os mais experientes, tá? E pensei com muito carinho em trazer aqui para vocês, que é bem divertido. E daí, quem quiser fazer esse desafio aqui, né, essa atividade bônus e me encaminhar,
eu faço também uma avaliação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe aí. Muito obrigado pela inscrição aqui no Clube de Membros. Um forte abraço e até o próximo. Fui.